a guerra na Ucrânia é um momento de transição. A arquitetura de segurança na região e no mundo está mudando rapidamente, e vários atores internacionais estão tentando tirar proveito, incluindo a Polônia. Varsóvia está conduzindo um programa de reforço militar sem precedentes, avaliado em mais de 130 bilhões de dólares, mas o custo pode ser até 3 vezes maior. Não há dúvida de que parte deste movimento é impulsionado pelo imperialismo russo, mas o projeto também tem um pano de fundo. Um grande exército e uma estreita cooperação com a Coreia do Sul fazem parte do ambicioso plano de Varsóvia para formar um novo bloco de países, no qual a Polônia seria a líder. Como é que a Polônia quer fazer isso? Bem-vindo ao dossiê dos anos 20. Vamos começar com números. O governo de Varsóvia está em processo de implementação de mais de 20 programas de aquisição para as Forças Armadas. A maior parte delas tem origem no Plano de Modernização Técnica, um documento que define a modernização do Exército entre o ano de 2017 e 2026. Mas a grande maioria das encomendas foi anunciada apenas nos últimos anos. Estes programas estão em estágios diferentes, mas o Ministério da Defesa polonês prometeu concluir todos eles. A lista cobre todos os sistemas de última geração necessários no campo de batalha moderno. Começando pelas aeronaves, a lista inclui as melhores aeronaves multifuncionais do mundo, o F-35 de fabricação americana e o FA-50 coreano, projetado para substituir os MiG-29 soviéticos. Os F-16 já estão presentes na Polônia. A base de helicópteros seria reforçada com quase uma centena de Apaches americanos e mais de 50 aeronaves da anglo-italiana Augusta Westland, além de drones Bayraktar, Reaper, Gladius e Warmate. Observando os acontecimentos na Ucrânia, Varsóvia também quer ter as melhores forças de artilharia da Europa, e parece ser o caso após a aquisição de quase 500 lançadores de artilharia de foguetes HIMARS e quase 300 Chunmoo, equivalente coreano do HIMARS, mais 400 Krabs poloneses e K9A1 coreanos formariam o núcleo da artilharia autopropulsada. O principal das forças terrestres, entretanto, seriam os tanques. Mais de 350 Abrams e 1000 K2 coreanos, ou a variante polonesa deste tanque, o K2PL, apoiados por mais de 1000 veículos de combate Borsuk e Rosomak. Além disso, os poloneses já possuem mais de 200 tanques Leopard 2. O espaço aéreo será controlado pelos sistemas Vistula, Naril e Pilica, baseados respectivamente no Patriot americano, CAMM britânico e nos sistemas poloneses Piorion e Grom. O reconhecimento será fornecido por satélites franceses, aviões suecos e drones poloneses. Isto será complementado pelas fragatas de mísseis Miexnik, construídas em consórcio com os britânicos. Estas são apenas algumas encomendas planejadas, que já ultrapassam os 130 bilhões de dólares, mas isso não é tudo. Esse equipamento deve ser utilizado e mantido por um exército com até o dobro do efetivo atual. A Polônia possui cerca de 150 mil soldados mobilizáveis, incluindo as forças de defesa territorial. Em 2035, espera-se que este número aumente para 300 mil. Agora que sabemos os números, devemos perguntar: por que tudo isso? Alguns motivos. O primeiro é a história. A Polônia pagou um preço elevado por sua fraqueza ao longo dos últimos 300 anos. A fraqueza política e, consequentemente, a fraqueza militar levaram à perda de soberania durante quase 200 anos, com um breve período de liberdade no entre-guerras. Levou gerações inteiras a viverem sob o jugo e interesses de outras nações. Também levou à morte de milhões de pessoas por revoltas, deportações e guerras travadas na esperança de recuperar a liberdade. Durante este período, muitas nações entre Berlim e Moscou e mais a leste sofreram um destino semelhante. Esta luta, por vezes desesperada, teve um final feliz em 1989, quando a Polônia se tornou o primeiro país do bloco soviético a realizar eleições livres e a se reerguer. Embora os próprios poloneses
incluindo o dono deste canal, nem sempre percebam, mas os últimos 30 anos foram certamente o melhor período para a nação nos últimos 400 anos, talvez até em toda a sua história. Embora a Polônia tenha seus problemas, o país saiu da miséria para alcançar um crescimento econômico inferior apenas ao da China neste período. A economia polaca, juntamente com outras economias da Europa Central e Oriental, está em vias de alcançar a Europa Ocidental. Até recentemente, milhões de poloneses emigravam para o Ocidente e assumiam empregos braçais. Agora é a Polônia que é frequentemente o destino da imigração econômica. Em resumo, a Polônia teve tempo e capacidade para acumular capital, oportunidade que não teve nas últimas centenas de anos. Mas as ameaças permaneceram. Outros países da Europa Central e Oriental também têm uma história de sucesso semelhante e enfrentam ameaças semelhantes. Embora uma das causas da tragédia polonesa nos últimos séculos, o imperialismo alemão, tenha sido reprimida, a segunda causa, o imperialismo russo, sofreu sucessivas reencarnações. Podemos ver os primeiros movimentos da hidra imperialista russa já em 2008, durante a invasão da Geórgia. Nos anos seguintes, os poloneses e o resto da região alertaram contra as políticas de Moscou, que, como sempre, foram ignoradas no Ocidente. Por outro lado, foram negligenciadas medidas para melhorar as capacidades militares da Polônia. Os líderes poloneses depositavam todas as suas esperanças na OTAN e na onipotência militar americana. Embora um elevado grau de confiança nas capacidades de uma aliança seja fundamental para o seu funcionamento, esta foi uma ação irresponsável, dada a rápida desestabilização da arquitetura de segurança na Europa pelas ações do Kremlin. A defesa coletiva exige um compromisso coletivo, especialmente de um país no lugar como este no mundo, com tanta experiência histórica. Entretanto, nem mesmo a anexação russa da Crimeia e do Donbas mobilizaram os governantes para expandir decisiva e rapidamente as capacidades militares polonesas. Mesmo que no caso de uma invasão russa e da ativação do artigo 5 da OTAN, com americanos e o resto da aliança vindo em defesa da Polônia, a guerra seria em território polonês durante os primeiros dias, semanas e talvez meses. Milhares de pessoas teriam morrido e o país ficaria arruinado. Basta dizer que em 24 de fevereiro de 2022, a Ucrânia tinha um exército muito mais forte do que a Polônia, e um potencial ataque russo a Varsóvia a partir da fronteira com Belarus poderia ter terminado de forma muito pior do que a ofensiva russa em Kiev, que falhou. Foi necessária a invasão em grande escala da Ucrânia para preocupar os decisores políticos poloneses e levar o país às compras. A maioria das medidas mencionadas no início do vídeo foram implementadas após a invasão. Assim, embora existam muitas razões para um aumento maciço potencial do exército polonês, a razão fundamental é evitar que a história se repita, ou pelo menos partes dela. As partições do século XVIII, as revoltas mal-sucedidas ou a carnificina da Segunda Guerra Mundial. Embora tais argumentos sejam difíceis de refutar, e exista um consenso social sobre a necessidade de fortalecer as forças armadas polonesas, a política e a implementação do plano de modernização das forças armadas foram recebidas com críticas. A modernização das forças armadas está atrasada. Esta é a principal acusação. Houve muitos sinais ao longo das últimas 2 décadas de que a questão deveria ser levada a sério, mas foi necessária uma guerra em grande escala na fronteira para forçar Varsóvia a agir. A Polônia pretende aumentar dramaticamente as suas capacidades a curto prazo. Isto coloca Varsóvia numa posição de negociação fraca com vendedores e aumenta os preços. Preços que aumentaram pela própria guerra na Ucrânia, que criou demanda de todos os tipos de munições e tecnologia militar, enquanto a oferta global é severamente limitada. Portanto, a Polônia, tendo um bom entendimento estratégico, não fez uso deste fato e não iniciou mais cedo a modernização da sua própria força. O resultado são bilhões de dólares a mais em custos e longos prazos de entrega, e tudo isso com uma Rússia agressiva a leste. Uma consequência do ritmo frenético é a falta de tempo para uma análise multidimensional das necessidades das forças armadas polonesas.
É difícil fazer tal análise quando programas no valor de bilhões de dólares são anunciados um após o outro dentro de um tempo tão curto. Como resultado, algumas decisões de compra, como das aeronaves FA-50 ou dos 100 helicópteros Apache caríssimos, são frequentemente questionadas por analistas militares. Talvez o caso ainda mais importante seja o grau de presença industrial polaca e de transferência de tecnologia. Algumas das encomendas serão fabricadas até certo ponto na Polônia, mas as compras de equipamentos de prateleira prontos para uso têm naturalmente um impacto negativo no desenvolvimento da indústria de defesa nacional e cria uma saída de capitais do país. Finalmente, questiona-se: a Polônia pode ter um exército tão grande? Os gastos de 130 bilhões de dólares, equivalente ao PIB da Ucrânia, são apenas a parte das aquisições. Os analistas estimam que as aquisições representam apenas 30% dos custos futuros com manutenção. Assim, o custo total dos atuais programas de armamento durante os próximos 30 a 40 anos poderá atingir $500 bilhão. E não esqueçamos que estamos falando de um país europeu de porte médio. É também por isso que o anúncio de Varsóvia de que irá aumentar as despesas com a defesa para 4% ou mesmo 5% do PIB, o mais alto da OTAN, não é apenas uma medida de curto prazo, mas um compromisso de décadas. Além da questão financeira, existem preocupações de que a modernização não será capaz de fazer face à demografia da Polônia. Com uma das taxas de natalidade mais baixas do mundo, dobrar o efetivo de 150 mil para 300 mil é problemático, para dizer o mínimo. Dito isto, poderá a Polônia suportar tal esforço? A melhor resposta, dada a história da Polônia, é que a Polônia não pode evitar esse esforço. Mas o processo de implementação em si poderia ter sido melhor. Agora que sabemos a principal razão pela qual a Polônia está construindo um dos exércitos mais fortes da Europa, e deixando de lado os fatores econômicos e de implementação, vejamos as parcerias firmadas no estrangeiro. Voltando à visão geral do início do vídeo, podemos identificar 3 tendências. Primeiro, o domínio dos anglo-saxões, especialmente dos americanos. Em segundo lugar, a quase total falta de parceiros europeus. Terceiro, Coreia do Sul. E todos eles interligados. Os americanos são tradicionalmente vistos na Polônia como aliados cruciais, o que está historicamente enraizado em interesses comuns no velho continente. Os americanos sempre se opuseram à reaproximação russo-germânica, que é também mal vista pela Polônia. Além disso, entre os membros da OTAN, Washington tem de longe a maior capacidade e motivação para vir em ajuda da Polônia caso o artigo 5 seja ativado. A Europa Ocidental, em particular França e Alemanha, também tem uma indústria pronta para fornecer a Varsóvia as capacidades necessárias. No entanto, os anos de reaproximação entre Berlim, Paris e Moscou aprofundaram a desconfiança polonesa em relação a essas capitais, especialmente numa questão tão sensível como a segurança. As políticas de Berlim e Paris no início da invasão da Ucrânia apenas aprofundaram esta desconfiança. Varsóvia temia um cenário em que, se fosse a Polônia que a Rússia atacasse, o fornecimento de peças sobressalentes para tanques alemães ou helicópteros franceses, por exemplo, pudesse ser sancionado pelos interesses franceses e alemães. Isto poderia assumir a forma, por exemplo, de impor a paz aos poloneses contra a sua vontade. Relatos de tais propostas aos ucranianos circularam amplamente na mídia, especialmente nos primeiros meses da guerra. Um terceiro player, a Coreia do Sul, encaixou-se perfeitamente no quebra-cabeça. Era a alternativa que Varsóvia precisava. Embora os americanos possam ter interesses de segurança comuns com a Polônia, não estão necessariamente interessados em transferir tecnologias para a Polônia ou em baixar o preço quando o cliente está desesperado para comprar o produto. Os coreanos, por outro lado, aproveitaram o momento para fazer uma oferta que não só é muitas vezes mais barato, mas também abre novas oportunidades para Varsóvia. Os coreanos não estão apenas oferecendo transferência de tecnologia e a perspectiva das variantes polacas do tanque K2PL, por exemplo, mas também querem estabelecer uma ponte permanente da indústria militar na Europa com os poloneses,
que poderá eventualmente competir com as indústrias de armas alemã e francesa. Além da Polônia, existem muitos potenciais clientes: a própria Ucrânia, mas também a Romênia e os países bálticos. A Coreia do Sul é, portanto, tanto uma barganha nas negociações com os americanos, como uma alternativa aos parceiros europeus, que poderão tornar-se seus concorrentes. Assim, a curto e médio prazos, o exército polonês deverá ser capaz de defender o país contra a Rússia ou, melhor ainda, dissuadir Moscou de quaisquer agressões. Além, claro, de substituir os equipamentos militares que Varsóvia entregou em grandes quantidades a Kiev. No entanto, um exército poderoso poderia fornecer à Polônia a base para projetos que vão além do objetivo mais básico de defender a sua soberania. Alguns veem isto como um primeiro passo para concretizar a ideia de um Intermarium, um bloco de estados da Europa Central e Oriental com interesses comuns, que procura contrabalançar o domínio econômico de Berlim e Paris e o domínio militar de Moscou. A ideia não é nova, mas até agora Varsóvia tem pouco a oferecer aos potenciais parceiros, mesmo que estejam interessados nessa rota. Isto pode mudar agora. A intensificação militar da Polônia criará um exército que poderá até exceder as suas necessidades. Portanto, Varsóvia poderia oferecer-se para alargar a sua própria arquitetura de segurança aos países da região, que procuram dissuasão contra ameaças semelhantes. O objetivo final seria criar um bloco que falasse com uma voz comum na Europa e no mundo. Não há dúvida de que o parceiro mais importante da Polônia em tal projeto seria a Ucrânia pós-guerra, uma verdadeira potência militar regional. Os estados bálticos também partilham um interesse semelhante. Romênia e Moldova, livres da influência russa, também não podem ser excluídas. Belarus também seria fundamental no caso da queda do regime de Lukashenko. A antiga ameaça do grupo Wagner não é nada comparada ao colapso do regime de Minsk. A instabilidade poderá alastrar-se à Polônia. Também poderia eclodir uma guerra civil e Varsóvia decidir apoiar um lado ou outro, provavelmente em aliança com a Ucrânia. E para fazer isso, você certamente precisa de um estoque militar grande o suficiente. Varsóvia já está implementando discretamente as medidas descritas. A mais importante é a estreita cooperação com a Ucrânia nas esferas militar, econômica e social. Mas outras iniciativas também estão em andamento. Em junho de 2023, o presidente polonês Andrzej Duda apresentou ao seu homólogo lituano Gitanas Nausėda uma proposta de envio de tropas para a Lituânia. O lituano descreveu a proposta como muito interessante. Um contingente militar polonês já está estacionado na cidade de Adazi. A Polônia também quer apoiar Moldova, um país constantemente penetrado pela influência russa. Chisinau recebeu recentemente de Varsóvia 6 aviões com armas para a polícia moldava. A Polônia quer, portanto, tornar-se uma entidade que não seja apenas importador de segurança, mas também exportador. Mas embora a cooperação supra-regional em questões de segurança entre Varsóvia e as capitais próximas seja possível, não pode ser sustentada a longo prazo, sem um ambiente econômico baseado no desenvolvimento tecnológico. E neste aspecto, o domínio da Alemanha é inquestionável. O PIB da Polônia é nominalmente 6 vezes menor que o da Alemanha. Dado que a criação de um bloco consolidado de estados a leste do rio Oder não é do interesse de Berlim, pode-se presumir que os alemães suprimirão quaisquer tentativas de consolidação, e para isto basta a Alemanha usar sua capacidade financeira muito maior. Neste contexto, a questão da Coreia do Sul é mais uma vez relevante. Ao discutir a perspectiva do intermário, o argumento econômico era geralmente o fim lógico da discussão. O projeto simplesmente não tem base econômica sem os alemães. Durante algum tempo, Varsóvia esperou que talvez os americanos ignorassem os alemães e investissem na região, mas isso nunca aconteceu na escala necessária. Embora a empresa norte-americana Intel esteja abrindo uma fábrica de montagem e testes de semicondutores na Polônia, no valor de quase 5 bilhões de dólares, a fábrica mais importante e 4 vezes mais cara da Intel será construída perto da cidade alemã de Magdeburg. O mesmo se aplica à escolha do local da Tesla para a sua fábrica gigante.
A Polônia foi considerada, mas a escolha final foi Berlim. Com tais investimentos, a Alemanha pode sempre oferecer aos investidores subsídios e concessões maiores do que a Polônia. A Intel em Magdeburgo, por exemplo, terá 10 bilhões de dólares em subsídios. Entretanto, a Coreia, como uma das potências econômicas mundiais, compete com os fabricantes alemães em muitas áreas, tais como as indústrias de automóvel e de armamento. Seul poderia, portanto, funcionar como uma espécie de acelerador tecnológico do novo bloco, sem ter de recorrer aos americanos. A Coreia e a Polônia não estão apenas cooperando num contrato militar multibilionário. A coreana LG possui a maior fábrica de baterias da Europa perto de Breslávia, enquanto a Polônia construirá uma central nuclear em parceria com a sul-coreana KHNP. Varsóvia e Seul também estão discutindo a cooperação no setor automobilístico, incluindo carros elétricos. O presidente da Agência Polaca de Investimento e Comércio, Paweł Kurtats, disse que estão em curso 14 projetos de investimento no valor de 3,9 bilhões de euros em cooperação com a Coreia do Sul, resultando no emprego de 5.500 pessoas. Isto naturalmente leva a pontos de discórdia entre Berlim, Varsóvia e Seul. Isto já pode ser visto no mercado de energia. Os alemães estão construindo a sua estratégia de eliminação progressiva da energia nuclear, ao mesmo tempo que criticam os planos poloneses de construção de centrais nucleares com a participação coreana. Também há uma disputa entre a empresa americana Westinghouse e a coreana KHNP sobre a utilização da tecnologia nuclear americana. Ambas as empresas vão construir centrais nucleares na Polônia. Em resumo, a convergência trilateral de interesses entre a Polônia, a Coreia e os países da Europa Centro-Oriental poderia ser descrita da seguinte forma: a Polônia reforma e moderniza as suas forças armadas, utilizando tecnologia coreana. Em seguida, estende um guarda-chuva de segurança sobre os países da região, provavelmente apoiado pelo endurecido exército ucraniano. E Seul fornece tecnologia e investimento à região, oferecendo uma alternativa à posição até então monopolista da Alemanha. Para os países da Europa Central, incluindo a Polônia, o objetivo seria escapar da condição de subcontratante na cadeia de abastecimento alemã e sair da posição econômica e tecnologicamente periférica em comparação com a Europa Ocidental. Para a Coreia, um impulso óbvio seria entrar em grande escala no mercado europeu e fornecer à sua indústria uma grande quantidade de encomendas durante décadas. Tudo isto está acontecendo com apoio tácito dos americanos, para quem uma divisão sólida entre a Alemanha e a Rússia é um acordo desejável. Alguns diriam que os Estados Unidos até incentivam tais planos. Washington está estabelecendo o quartel-general permanente do 5º Corpo do Exército dos Estados Unidos na Polônia. Até agora, a Alemanha era o local do estacionamento americano permanente mais a leste. Os Estados Unidos também são o maior fornecedor de armas à Polônia, e 2 das 3 centrais nucleares serão construídas em cooperação com a Westinghouse. Além disso, há a já citada fábrica da Intel e investimentos bilionários da Microsoft e do Google. O fato de os países da região partilharem uma história comum, com opressores comuns, é também importante para o sucesso do projeto, o que, novamente, se converte em uma visão de mundo comum. A consolidação desta área é um fenômeno estrutural e histórico, como comprova a centenária comunidade polonês-lituana. Ainda assim, o desejo de trazer o colosso medieval de volta à vida numa nova realidade é uma utopia. O cenário mais provável é uma coligação informal de estados que falem a uma só voz sobre questões de segurança e desenvolvimento. A coordenação do bloco poderia ocorrer através de formatos existentes, como a Iniciativa dos Três Mares, os 9 de Bucareste ou o Triângulo de Lublin. Por outro lado, o grupo Visegrad perderá importância à medida que a Hungria permanece próxima de Moscou. O mesmo poderá acontecer com a Eslováquia, que se dirige cada vez mais para a Rússia. Além disso, a admissão da Ucrânia nas estruturas da OTAN reforçaria ainda mais as perspectivas de tal iniciativa. O novo bloco, qualquer que seja o seu nome, não estaria em oposição à União Europeia. Dado o forte apoio de Bruxelas na região, isto é quase uma certeza. A modernização sem precedentes das forças armadas polacas é, portanto,
um acontecimento multifacetado. Ao nível mais básico, pretende-se ajudar a defender o país contra a ameaça real de agressão por parte da Federação Russa. Embora Moscou esteja sangrando na Ucrânia, é verdade que os russos irão reconstruir as suas forças no futuro próximo, continuando assim a representar uma ameaça para a Polônia e para toda a Europa. No segundo nível, Varsóvia, em parceria com os coreanos, quer criar uma base armamentista na Europa que possa competir com os centros militares franceses, alemães e italianos. Se beneficiaria da crescente procura de equipamento militar na Europa e no resto do mundo, causada pela conjuntura internacional. Mas os seus principais clientes seriam a Polônia e a Ucrânia. Finalmente, o poder militar, a indústria armamentista e o conhecimento tecnológico proporcionados pela cooperação coreana permitiriam à Polônia e a outros países da região formar um bloco de estados na Europa Central e Oriental com interesses comuns, desafiando a posição periférica da região vis-à-vis a Europa Ocidental. É claro que não se trata de enfraquecer os laços com o Ocidente ou de quebrar o Tratado da União Europeia, mas de mudar o status de parceiro júnior para o de parceiro igual. É claro que existem milhares de razões pelas quais este plano poderá falhar, mas esta parece ser a estratégia que Varsóvia está seguindo.